A Santa Sé anunciou que vai beatificar um bebê. E não para por aí, uma família toda será beatificada, a família Uma. Saiba mais no vídeo de hoje. A você que se interessou na história, quer saber mais? Te convido a deixar o like, para ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações e, claro, compartilhar com o vídeo com mais pessoas, afinal essa curiosa história merece ser conhecida. A Santa Sé anunciou recentemente um gesto notável, ao beatificar toda a família uma família polonesa admirável. A cerimônia de beatificação será presidida pelo prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, o cardeal Marcelo Semeraro, no domingo, a 10, em Markowa, Polônia. Esta comovente história é contada no livro O Czero Anci Bambini, Mataram Também as Crianças, escrito pela jornalista italiana Manuela Tulli em colaboração com o padre polonês Paweł Rytel Adrianik. O livro é baseado em uma investigação jornalística que se vale de fontes oficiais do caso e arquivos históricos. Além disso, ele apresenta uma entrevista prólogo com o cardeal Semeraro, enfatizando a compaixão e o sacrifício exemplares da família Uma. O relato da tragédia inclui até mesmo o bebê de Vitoria Uma, que nasceu em meio ao martírio e, posteriormente, foi reconhecido como um exemplo de batismo de sangue pela Santa Sé. Vitoria estava grávida de seu 7º filho quando enfrentou o mesmo destino trágico que sua família. No dia 24 de março de 1944, na cidade polonesa de Markowa, a família Uma, composta por Józef, Vitoria e seus 7 filhos, foi brutalmente exterminada pelos nazistas. O motivo de sua execução foi sua corajosa decisão de abrigar 8 judeus perseguidos em sua casa. Esse ato de altruísmo levou-os à morte, mas também à santidade, tornando-os um exemplo inspirador para todos nós. Esta é uma ocasião verdadeiramente extraordinária, como afirmou Manuela Tulli à ACI Prensa, a agência de língua espanhola do grupo ACI, e não há precedentes disso na história da Igreja. Pela primeira vez, uma família inteira está sendo beatificada. Além disso, é a primeira vez que um bebê que nasceu em meio ao martírio de sua mãe está sendo beatificado. A autora Tulli teve a oportunidade de realizar uma investigação minuciosa sobre esses eventos. Ela compartilhou detalhes comoventes. Quando Vitória foi sepultada, ninguém estava ciente de que ela estava prestes a dar à luz. Foi somente quando os corpos, inicialmente enterrados de maneira simples, foram exumados dias depois para receberem um enterro mais digno, que descobriram que a cabeça do bebê estava emergindo do ventre da mãe. Portanto, naquele momento, um bebê estava começando a nascer. Embora o sexo e o nome desse bebê não sejam conhecidos, ele não havia sido batizado, ao contrário de seus 6 irmãos mais velhos. No entanto, a Igreja considera que ele recebeu o batismo de sangue naquele momento preciso, quando sua família inteira foi assassinada. Consequentemente, tanto a mãe quanto o bebê são agora considerados mártires e beatos juntos. Manuela Tulli enfatizou que, no martirológio da Igreja, os santos inocentes são celebrados e considerados como tendo recebido batismo de sangue. O mesmo ocorreu com o bebê, ou seja, o último filho da família Uma. Esta é uma ocasião verdadeiramente notável para a Igreja e para a história da santidade. A família Uma, conforme descrita no livro, era uma família comum, mas profundamente enraizada em valores cristãos sólidos. Sua história é uma fonte de inspiração para meditações sobre a santidade, a defesa da vida e a compaixão durante tempos de guerra e conflito. A Igreja considera que este pequeno, o 7º filho dos Uma, também contribuiu para a santidade da família. Na minha perspectiva, isso pode trazer conforto às mães que perderam um filho, sabendo que há um bebê abençoado no céu. A história dos uma família mártir que ajudou os judeus, exemplifica a convivência harmoniosa entre católicos e judeus em pequenas cidades rurais da Polônia. Isso testemunha o poder da palavra de Deus na defesa de todos os seres humanos.
A imagem da capa do livro é uma composição que reúne retratos de todos os filhos mais velhos, da mãe grávida e do pai. Essa representação retrata crianças descalças e reflete a alegria familiar que permeava a vida no campo. Isso ressalta a mensagem do Papa Francisco de olhar para os santos da porta ao lado, que respondem ao mal com o bem. Essa perspectiva nos lembra que, como cristãos, somos chamados a realizar pequenos atos diários de amor para o benefício dos outros. E agora, 10 de setembro, um evento sem precedentes na história da Igreja Católica ocorrerá em a beatificação de toda a família Uma. Esta família, composta pelo pai, mãe e seus 7 filhos, um dos quais era um recém-nascido, com apenas minutos de vida, será elevada aos altares. Eles foram tragicamente exterminados por esconder 8 judeus em sua casa, localizada na pequena aldeia de Markova, no sudeste da Polônia. O Estado de Israel já os havia reconhecido como justos entre as nações em 1955, e agora eles recebem a honra da santidade da Igreja Católica. Joseph e Victoria Uma se casaram em 1935, 4 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Joseph era um agricultor e apicultor que trabalhava no campo, enquanto também tinha um interesse na fotografia em seu tempo livre. Victoria era responsável pela administração da casa e pelo cuidado dos filhos. A tragédia ocorreu na manhã de 24 de março de 1944, quando uma denúncia de que estariam abrigando judeus levou uma patrulha nazista a cercar sua casa. Os nazistas começaram atirando na direção do sótão, onde os 8 judeus estavam escondidos, Shaul Goldman com seus 4 filhos, Lea Disner com sua filha de 5 anos, Rechla, e Golda Grunfeld. O sangue deles começou a escorrer através do teto. Curiosamente, embaixo, no local onde o sangue caía, havia uma mesa sobre a qual uma foto das 2 mulheres judias havia sido colocada. O motivo dessa ação ainda é desconhecido. Notavelmente, na foto, estava desenhada uma estrela de Davi. Essa imagem foi preservada até hoje como uma relíquia desse trágico evento que uniu o sofrimento de judeus e cristãos. Depois, trouxeram o casal para fora de casa e dispararam sobre Joseph e Victoria, que estava grávida de 7 meses. Quando as crianças começaram a gritar ao verem os seus pais a serem assassinados, os nazis dispararam também sobre elas. Stanislava, de 8 anos, Bárbara, de 7, Władysław, de 6, Franciszek, de 4, Antoni, de 3, e Maria, de 2. No fim, incendiaram-lhes a casa, para que não restassem dúvidas aos habitantes daquela pequena aldeia, e aquilo era o que lhes aconteceria também a eles, caso arriscassem ajudar os judeus. Mais tarde, no momento em que o corpo de Victoria ia ser colocado dentro do caixão, percebeu-se que, do seu ventre, saíam já a cabeça e parte do corpo do bebê recém-nascido. Na iminência do extermínio da família, teria começado a dar à luz. A história desta família ganhou fama nacional na Polônia e, em menor grau, um pouco por todo o mundo em 2003, quando a Arquidiocese de Przemysl iniciou o seu processo de canonização. A fama cresceu quando o Papa Francisco aprovou o decreto sobre o martírio dos Uma, a 17 de dezembro do ano passado, abrindo caminho para a sua beatificação. A cerimônia deste domingo, na qual são esperadas cerca de 35.000 pessoas, ficará marcada como a primeira vez que uma família inteira é beatificada. Será presidida pelo cardeal italiano Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano, e nela deverá participar também o rabino-chefe da Polônia, Michael Szydrich. Na pequena aldeia de Markova, com perto de 4.500 habitantes, o evento é aguardado com ansiedade e orgulho. A família Uma é símbolo da coragem e compaixão de tantos outros polacos. Estima-se que 300.000 tenham escondido e ajudado judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e que cerca de 1.000 tenham sido executados. Que lindo testemunho, não acham? A família Uma foi brutalmente ceifada,
contudo morreram mártires da fé. Que é exemplo deles, tenhamos mais e mais famílias santas. Pela primeira vez a Igreja beatifica uma família toda de uma só vez. Um feito inédito, e realmente surpreendente. Se você gostou, deixe seu like, e claro, compartilhe a história da família Uma com mais pessoas. Antes de encerrar, vamos rezar pelas famílias. Oração para a família. Senhor, faz de nosso lar um ninho do teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir, uma página cheia de ti. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te mais. Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. Que, ao amanhecer o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a ti. Amém. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.